Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Nesse vídeo, falaremos sobre a estranha e incomum órbita de Mercúrio em torno do Sol, onde iremos explorar essa dança cósmica singular que confere características únicas à sua órbita, gerando dias com duração maior que um ano mercuriano, bem como uma particularidade orbital desse planeta que foi mistério por muitos anos, mas acabou sendo explicada somente pela teoria da relatividade de Einstein. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Mercúrio, o planeta mais interno do nosso sistema solar, é conhecido por sua proximidade do Sol. A distância média entre Mercúrio e o Sol é de aproximadamente 57,9 milhões de quilômetros. Isso equivale a cerca de 0,39 unidades astronômicas, ou seja, 39% da distância média entre a Terra e o Sol. Isso, obviamente, significa que Mercúrio está muito mais próximo do Sol do que a Terra, o que tem implicações interessantes em sua atmosfera, em sua órbita e nas condições de sua superfície. A órbita de Mercúrio é razoavelmente excêntrica, mas antes de seguirmos, precisamos recordar o que diz a primeira lei de Kepler. O astrônomo alemão Johannes Kepler, que viveu nos séculos 16 e 17, definiu que as órbitas dos planetas em torno do Sol não eram circulares como se acreditava naquela época, mas sim elípticas. Uma elipse pode ser popularmente definida como uma circunferência achatada que possui dois focos que a definem. Nas órbitas planetárias, o Sol se encontra em um desses focos, e a excentricidade orbital nos diz o quão alongada ou circular é a órbita de um objeto celeste. A excentricidade orbital pode variar entre 0, quando a órbita é perfeitamente circular, até um valor menor que 1. Quanto maior o valor da excentricidade, mais alongada é a elipse, e menos ela lembra um círculo perfeito. Se a excentricidade for igual a 1, a elipse passa a ser uma reta. Como podemos ver agora nessa animação, Mercúrio, que possui a maior excentricidade orbital entre todos os 8 planetas do Sistema Solar, equivalente a 0,206, tem uma órbita com o Sol afastado do centro da elipse. Sua órbita é alongada, variando consideravelmente em distância entre o ponto mais próximo do Sol, o que chamamos de periélio, e o ponto mais distante, o afélio. Em seu periélio, Mercúrio está a 0,31 unidades astronômicas do Sol, e em seu afélio, ele dista 0,47 unidades astronômicas de nossa estrela. Devido à sua proximidade com o Sol, Mercúrio recebe em seu periélio um pouco mais de 10,6 vezes mais intensidade de luz solar que a Terra recebe. Já no seu afélio, o planeta recebe 4,6 vezes mais intensidade de luz solar que o nosso planeta Terra recebe. Isso já seria suficiente para causar significativas variações de temperatura em sua superfície, mas como você verá mais à frente aqui nesse vídeo, Mercúrio tem uma variação de temperatura inimaginável para um planeta tão próximo de sua estrela, e o maior motivo não é essa diferença de distância ao Sol entre o seu afélio e o seu periélio. Agora observe nessa animação, com a órbita real de Mercúrio em azul, e compare com uma órbita circular fictícia em vermelho, com o mesmo semeixo maior, sobreposta à órbita real de Mercúrio. Reparem como a elevada excentricidade da órbita de Mercúrio faz uma grande e notória diferença em sua trajetória pelo espaço cósmico. Mercúrio demora aproximadamente 88 dias para realizar uma volta completa em torno do Sol, e isso é facilmente calculado pela terceira lei de Kepler, a qual se chama Lei dos Períodos, sendo g a constante de gravitação universal, d a distância média ao Sol. Olhando-se de um ponto a partir do polo norte do Sol, Mercúrio orbita nossa estrela no sentido anti-horário, como todos os demais objetos do Sistema Solar, mas sua translação em torno do Sol tem uma peculiaridade interessante. Mercúrio orbita o Sol em uma ressonância orbital de 3:2, ou seja, ele gira em torno do seu eixo, exatamente 3 vezes para cada 2 revoluções que dá ao redor do Sol.
O período de rotação do planeta é de aproximadamente 58,6 dias, portanto, podemos equacionar essa ressonância orbital de 3:2 da seguinte forma: 3 vezes 58,646 equivale a 175,9, enquanto 2 vezes 87,956 resulta em números iguais, explicando portanto sua ressonância orbital. Vamos agora observar o que essa ressonância orbital significa através dessa animação, a qual se encontra em perfeita escala de excentricidade e de distância do Sol, bem como a posição do Sol em um dos focos da órbita elíptica. Porém, obviamente, tanto o tamanho do Sol, como o de Mercúrio não estão em escala. Colocamos o círculo vermelho em Mercúrio para facilitar a compreensão do que aqui detalharemos. Repare a ressonância orbital aqui de 3:2. Uma rotação completa. Uma translação completa. Uma segunda rotação completa. E finalmente, uma terceira rotação completa seguida de uma segunda translação completa. Perceberam o que significa a ressonância orbital de 3:2? Se você não entendeu, vamos repetir essa animação. Uma rotação completa. Uma translação completa. Uma segunda rotação completa. E finalmente, uma terceira rotação completa seguida de uma segunda translação completa. Perceberam o que significa a ressonância orbital de 3:2? Agora vamos notar uma outra particularidade intrigante da órbita de Mercúrio, mas para isso, precisamos girar a bolinha vermelha, de modo que ela coincida com o anoitecer no planeta. Realizando a sua órbita em torno do Sol, perceba que uma noite em Mercúrio demora exatamente a duração de uma translação completa de Mercúrio em torno do Sol. A partir desse ponto, já estamos no amanhecer deste planeta, ou seja, a noite de Mercúrio demora 88 dias. Analogamente, a duração de um dia em Mercúrio, ou seja, o período no qual a superfície de Mercúrio é banhada pelo Sol, também demora 88 dias. Em outras palavras, enquanto um dia completo na Terra tem a duração de 24 horas, um dia completo em Mercúrio demora 176 dias terrestres. Então, podemos finalmente dizer que um dia solar mercuriano demora 176 dias terrestres, e são precisas 2 voltas completas de Mercúrio em torno do Sol, ou seja, 2 anos mercurianos, para que um dia se complete em Mercúrio. Isso é o mesmo que dizer que a duração de um dia completo em Mercúrio é de anos mercurianos. Se a Terra tivesse essa mesma configuração orbital de Mercúrio, diríamos que um ano terrestre duraria 365 dias, como de costume, mas um dia terrestre completo demoraria 730 dias, ou o equivalente a 17.520 horas de duração. A noite terrestre duraria 8.760 horas, e o dia a mesma coisa. Você já imaginou o que aconteceria se a Terra ficasse sendo banhada pelo Sol por 8.760 horas ininterruptas? O lado ensolarado de nosso planeta seria muito quente, enquanto o lado da noite ficaria 8.760 horas sem receber a luz solar, o que seria muito frio. O mesmo acontece com Mercúrio. Como temos 88 dias ininterruptos de luz solar banhando uma das faces do planeta, o lado voltado para o Sol é extremamente quente, com temperaturas que chegam até 427 graus Celsius. O outro lado, o lado da noite, que também fica 88 dias sem receber a luz solar, atinge temperaturas muito baixas, da ordem de menos 170 graus Celsius. Somente essas incríveis peripécias orbitais pode explicar o porquê de um planeta tão perto do Sol
ter temperaturas mínimas mais de 3 vezes menores que as temperaturas mínimas já registradas na Terra. Sabendo disso, daqui em diante, ao ler que o período de rotação de determinado planeta é de um certo período de tempo, agora você não mais cairá no erro de dizer que a duração do dia desse planeta equivale a esse período de tempo. Esse é um conceito chamado de período de rotação sinódico, e período de rotação sideral em astronomia. No exemplo de Mercúrio, o período de rotação sideral é de 58,646 dias, enquanto seu período de rotação sinódico é de 176 dias. A Terra também tem uma diferença entre o seu período sideral e o seu sinódico, e ao final desse vídeo, vou deixar um card para um vídeo que explica essa diferença na duração do dia terrestre. Um outro fator que ajuda muito nessa enorme diferença de temperatura entre o dia e a noite em Mercúrio é a inexistência de uma atmosfera nesse planeta. Mercúrio é demasiado pequeno e quente para que a sua gravidade retenha qualquer atmosfera significativa. A pressão atmosférica superficial em Mercúrio é mais de 200 trilhões de vezes menor que a pressão atmosférica na Terra ao nível do mar. Isso significa que, com a ausência de uma atmosfera, o calor recebido no lado banhando pelo Sol durante o dia, não consegue ser retido por uma atmosfera durante a noite, e ao anoitecer em Mercúrio, o planeta rapidamente libera todo o calor recebido para o espaço, contribuindo ainda mais para que a noite em Mercúrio seja extremamente fria. Um outro dado interessante sobre sua órbita é que ela é inclinada em 7 graus em relação ao plano orbital da Terra. Dentre todos os demais planetas do Sistema Solar, novamente Mercúrio lidera, pois ele é o planeta que possui a maior inclinação orbital dentre todos. Se você seguir a sequência de afastamento do Sol, ou seja, Mercúrio, Vênus e Terra, nessa ordem de proximidade, é muito intuitivo dizer que Vênus é o planeta mais próximo da Terra, mas isso não é verdade. Embora Vênus esteja mais próximo da Terra em termos de distância média, é Mercúrio que passa a maior parte do tempo sendo o planeta mais próximo da Terra devido à sua órbita única e à maneira como os planetas se movem ao redor do Sol. Perceba isso nessa animação aqui na tela. A órbita de Mercúrio apresenta um desvio no periélio, que não podia ser explicado completamente pelas leis da gravidade de Newton. De acordo com a gravidade newtoniana, os planetas deveriam seguir órbitas elípticas estáveis e simétricas em torno do Sol. No entanto, as observações mostraram que o periélio de Mercúrio estava mudando de posição ao longo do tempo. A órbita de Mercúrio possui um desvio no periélio, que não pode ser explicado completamente pelas leis da gravidade de Newton. De acordo com a gravidade newtoniana, os planetas deveriam seguir órbitas elípticas estáveis e simétricas em torno do Sol. No entanto, as observações mostraram que o periélio de Mercúrio muda constantemente de posição ao longo do tempo conforme vocês podem ver nessa animação. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein desempenhou um papel fundamental na explicação das peculiaridades observadas na órbita de Mercúrio. A relatividade geral propôs uma nova compreensão da gravidade. Einstein postulou que a gravidade não era simplesmente uma força de atração entre massas, como na teoria de Newton, mas sim uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa curvatura resulta em trajetórias curvas para os objetos que se movem na presença de massa. A relatividade geral prevê que a gravidade não apenas atrai os objetos, mas também dobra o espaço ao seu redor. No caso de Mercúrio, a intensa gravidade do Sol curva o espaço-tempo ao seu redor de maneira significativa devido à sua proximidade. Esse efeito curva a trajetória orbital de Mercúrio, explicando o desvio no periélio. A curvatura do espaço-tempo causada pelo Sol leva a uma precessão orbital de Mercúrio, o que significa que o eixo da elipse orbital gira gradualmente ao longo do tempo. Esse efeito é conhecido como precessão de Schwarzschild e foi previsto pela relatividade geral. As observações precisas da precessão da órbita de Mercúrio correspondem muito bem às previsões da relatividade geral de Einstein. Portanto, a relatividade geral foi essencial para explicar o desvio no periélio da órbita de Mercúrio,
fornecendo uma compreensão mais precisa e abrangente da gravidade. Esse sucesso na previsão e explicação da órbita de Mercúrio foi uma das confirmações mais notáveis da validade da teoria da relatividade geral. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre o período de rotação sideral e sinódico da Terra. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.